Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Portugal de 1985, primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. Lembrando que a gente vai fazer esse vídeo em duas partes, então não esquece de assistir a parte 2, que remete à corrida. A parte 1 vai envolver os treinos de sexta e sábado e algumas curiosidades que eu vou trazer para vocês. Porém, antes de trazer aí o GP de Portugal, eu queria trazer mais algumas questões sobre o GP Brasil que ficaram para trás, né? E por minutagem eu não consegui colocar nos vídeos. A primeira é que algo interessante aconteceu aí. Se em 84 Senna jantou com Emerson Fittipaldi, a Teresa, né, e a amiga da Teresa, conforme eu já tinha contado para vocês em vídeo. Agora em 85 aconteceu um evento aí histórico, né? O Paulo César Martins, repórter do jornal O Globo, entrevistou o Ayrton e o Nelson Piquet e eles jantaram juntos e conversaram bastante. E a testemunha disso, que conta o Ernesto Rodrigues, o Ernesto publica no livro Ayrton Senna, o Herói Revelado, é o jornalista Renato Maurício Prado, o mesmo Renato, né, do Sport TV, da Rádio Globo, enfim, né, grande Renato Maurício Prado. Enfim, o Renato Maurício Prado, que também foi um grande crítico do Ayrton Senna ao longo da sua carreira, né? Apesar de não ser um jornalista especialista em Fórmula 1. Ele era um grande crítico do Ayrton Senna. Eu falo assim que nesse ponto ele era o Nigel Roebuck brasileiro. Era um jornalista bem crítico em relação ao Ayrton. Mas enfim, ele é a testemunha desse evento, então ele conta pra gente. Bom, o que aconteceu foi que o Ayrton sentou-se com Nelson para dar essa entrevista ao Paulo César Martins. Eles conversaram bastante, os três. O Ayrton fez vários elogios ao Keke Rosberg, inclusive dizendo que Rosberg fazia coisas na pista que ele não seria capaz de fazer. Disse isso nessa entrevista. Ayrton reconheceu que Nelson era o melhor piloto do planeta, pois tinha 2 campeonatos do mundo e 2 vice-campeonatos. Ele não fala exatamente dessa forma, ele usa a frase, né? O que eu poderia falar de alguém que tem 2 campeonatos do mundo e 2 vice-campeonatos? É exatamente essa a frase que Ayrton disse sobre Nelson Piquet. Nelson, que segundo Renato Maurício Prado, estava tranquilo, sereno, porém estava um pouco cético, um pouco desconfiado. O Nelson estava um pouco pé no chão, né? E o Nelson teceu alguns comentários sobre o Ayrton também e até aconselhou o Ayrton sobre algumas questões, reclamou bastante também da, vamos dizer assim, incapacidade técnica da imprensa automobilística brasileira, né? Que os jornalistas eram muito fracos tecnicamente. Isso ele fazia bastante e, na minha opinião, com total razão. Mas enfim, ele também deu conselhos ao Ayrton, e um dos conselhos foi que cuidado, porque a fama irrita. E uma hora você vai ver que você não vai ter mais privacidade para fazer nada. Era um Nelson aí aconselhando o Ayrton a tomar um pouco de cuidado com a imprensa, porque a vida dele, né, ia virar um tumulto total depois que ele se tornasse famoso, né? Mas enfim, um Nelson Piquet até dando conselhos ao Ayrton, relação dos dois que era muito boa. O nível de detalhamento do Ernesto Rodrigues é tamanho que ele sabe até o que os dois jantaram. Eu vou falar aqui só a nível de comentário mesmo, ok? O Nelson jantou uma omelete de frango e o Ayrton foi um pouquinho mais requintado, comeu um filé mignon grelhado. Okay? Então o nível de detalhamento do Ernesto Rodrigues é absurdo, é um trabalho maravilhoso. Eu não canso, né, de tecer elogios a esse autor, né, pela qualidade da pesquisa que ele fez. Né? Foram mais de 200 entrevistas para conseguir construir a maior e melhor biografia sobre Ayrton Senna. O Ernesto também conta que o Ayrton fez uma festa de aniversário na boate Pool Hall, ok? A meio da Pool, ok? Da Jeans e malhas, enfim, que era parceira, inclusive, do Ayrton, né? Nos tempos de automobilismo amador, enfim. O Ayrton fez o aniversário dele lá
E, segundo o Ernesto Rodrigues, as testemunhas deram conta de que no final da festa, agradecendo as pessoas, ele pediu para que as pessoas torcessem por ele e pelo Nelson. É incrível, mas isso sim aconteceu. A relação dos dois era muito boa até a imprensa destruir essa relação. Eu vivo falando isso, ok? A relação de Nelson Piquet e Ayrton Senna era muito boa, sim. O problema é que a imprensa essa leiga, não estou falando da imprensa especializada, quero deixar bem claro, a imprensa leiga fez de tudo para destruir essa relação, levando ao limite, levando aos tribunais no final de 87, ok? Aí a imprensa deu um tempo, porque viu a coisa passou do limite do gossip, ou seja, da fofoca, e isso faz vender, e chegou aos tribunais, né? Enfim, a coisa tomou uma proporção que não deu para ter muito controle mais. Então, enfim. Segundo o Renato Maurício Prado e o Ernesto Rodrigues, obviamente, passando por essa mesa onde estava acontecendo essa entrevista, o Hélio De Angelis diz a frase que é meio profética, mas é incrível ele ter dito isso, ok? Segundo eles, o Hélio diz la prima, la última. O Hélio já observava que havia uma grande rivalidade acontecendo, crescendo entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, ok? Então ele brinca aí dizendo que foi a primeira e a última, fica como registro aí para vocês. Outro elemento aí interessante que eu não contei para vocês aconteceu após o GP do Brasil. O Ayrton entra enfurecidíssimo nos boxes porque ele teve aquela quebra da volta 41 e perdeu o pódio, né, em casa. E o que acontece então? Ele começa a perder o controle, mas enfim, o Ayrton entra nos boxes e aí já vem gente para falar com ele, e ele, muito nervoso, muito irritado, sai tratando todo mundo muito mal, né? Ele estava extremamente enfurecido, ao ponto de, né, ele chegou a tratar mal o Peter Warr, por exemplo, alguns mecânicos, enfim, ele estava extremamente irritado, alguns jornalistas também, enfim, ao ponto de, né, a assessora de imprensa dele teve que no dia seguinte mandar um comunicado onde ele pede desculpas a todas as pessoas e diz que está arrependido do comportamento dele após aquela corrida. Não deu tempo para ter muita mágoa entre Ayrton e Lotus e Ayrton, mecânicos da Lotus e Ayrton, imprensa e Ayrton, qualquer coisa desse tipo, porque o GP que a gente vai contar hoje foi a primeira vitória de Ayrton Senna, e isso logo coloca uma bela calmaria na relação entre Ayrton e Lotus. E já começando com curiosidades, a primeira questão aí é que no treino prático de sexta-feira da manhã ele foi atrasado em 30 minutos pelo simples fato de os pilotos e os médicos do helicóptero de resgate não estavam credenciados. É isso mesmo. Eles não estavam devidamente credenciados para acessar o autódromo, então, enquanto isso tudo não foi feito, não teve sessão. Então o Patrick Campos ainda brinca dizendo: isso é Portugal. Ele provavelmente está se referindo ao ano de 84, onde nós também tivemos várias mudanças no cronograma ali do final de semana de GP, porém por causa de uma chuva pesadíssima que caiu em cima do autódromo e gerou inundações, alagamentos em várias partes da pista e da infraestrutura realmente do autódromo, né? Como eu contei para vocês na época, gerou alagamento de boxes, mecânicos com rodos tentando remover água para todos os lados, enfim, foi um caos total, porém a corrida foi um sucesso absoluto no domingo. Vamos então aí para os poços, que eu sei que é o que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam dessas curiosidades de cada time. Então vamos lá. Nada a declarar sobre a McLaren. Segundo Patrick Campos, a McLaren simplesmente desmontou tudo, empacotou e mandou para Portugal diretamente do Rio de Janeiro, ok? Ela não foi para a Inglaterra, ou seja, a McLaren só trabalhou no sistema de departure. Simplesmente pegou tudo e mandou para Portugal. Nada de novo foi feito, nenhuma atualização foi feita, o carro era exatamente o mesmo. A mesma coisa se aplica a Tyrrell, com a única diferença aí, né, que é o retorno do Beloff, porque o Johansson deixou a Tyrrell indo para a Ferrari na troca lá
com o Arnoux que eu contei para vocês no vídeo passado. O reporte da Williams é que a equipe ainda estava um pouco indecisa a respeito da alimentação dos turbos do motor Honda. Ou seja, segundo Patrick Camus, a grande questão é se eles iam utilizar o periscope, ou seja, aquele pitô em cima do sidepod para alimentar o turbo, ou se eles iam usar a janela com tela na lateral do sidepod, ok? A grande questão é que eles estavam tendo problemas de temperatura de admissão do ar. E é óbvio que eles iam ter problemas de temperatura com o periscope. Foi até interessante o Patrick Camus ter dito isso, porque eu já tinha falado isso em vídeos anteriores e não tinha visto esse review aqui. E é exatamente o que eu falei que ia acontecer, ok? Você não pode captar ar quente da saída dos radiadores em baixa pressão e alta velocidade e alta temperatura. Você não pode coletar esse ar e mandar para dentro da turbina. É óbvio que não vai funcionar. Você vai sobrecarregar os intercoolers e não vai conseguir a temperatura ideal, que é a inferior a 60 graus Celsius. Senão você vai ter mais consumo de combustível, você vai ter mais desgastes de componentes do motor, enfim, isso não é interessante, tá bom? Então não faz sentido algum, ok, você coletar ar da saída dos radiadores. Eu chego a dizer que era meio estúpido o que a Williams fez para Jacarepaguá, ok? A sensação que eu tenho é que a Honda já estava um pouco à frente da Williams, ou seja, todos os times fizeram motores com periscope, né? Então, vamos fazer também. Aí a Honda fez, tá certinho, a Honda fez. O problema é que a Williams não entendeu que ela tinha que fazer a exaustão dos seus radiadores pela lateral do carro, né? Então, enfim, enquanto a Williams não modificasse isso tudo aí, né, não dava para usar o sistema de periscope. Na Brabham, o reporte é bem curtinho, é o simples fato de que o Nelson e o Renault trocaram de carros durante, né, esse final de semana do GP de Portugal. O que aconteceu foi que o Nelson optou pelo chassi 3, que era o chassi com menos quilometragem de todos eles. Por quê? O chassi 1 era o que o Nelson mais rodou, né? Ele rodou todos os testes de pneu, aquilo tudo, a corrida, enfim, e, né, teve aquele trancamento da caixa de marchas, né? Então ele teve esse problema. O chassi número 2, que o Nelson também utilizava bastante durante os testes de pneus, foi o chassi que pegou fogo, que eu contei para vocês, né? Ele teve um incêndio na turbina, esse incêndio se alastrou pela parte traseira do carro e danificou bastante mesmo esse carro ao ponto de, né, ele ainda não estar pronto, ou seja, totalmente reparado aqui para o GP de Portugal. Então o Nelson optou pelo chassi número 3, que era do Renault, o Renault passou a utilizar o chassi 1, que era do Nelson, e aí eles iam fazer um quarto chassi, é isso mesmo, eles iam abandonar esse chassi 2, eles não iam mais fazer o reparo dele, eles iam fazer um quarto chassi, que ia ser o BT54/4, e esse quarto chassi ele ia ser o T-Car, ou seja, o Spare Car, o carro reserva, tá bom? Então é basicamente isso que a Brabham fez, não trouxe nenhuma modificação, nenhuma inovação, nada, é mais ou menos como, né, o Ron Dennis disse, a maioria das equipes não vai fazer muita coisa de novo para Portugal, né? Não dá tempo para isso, as equipes vão trabalhar totalmente no sistema de departure, o departamento aí de envio dos times, né, é que vai trabalhar muito durante esse período, empacotando tudo, mandando, desmontando, reembalando, enfim, chega no autódromo e monta aquilo tudo de novo, e monta os boxes, né, aquela coisa toda, tá bom? Então não dá tempo de você trazer grandes modificações para os carros. Na Lotus, o reporte é que o Ayrton teve uma quebra de embreagem entre as sessões qualificatórias e, né, teve que ir para o carro reserva. Na Renault, o reporte é que eles resolveram o problema de alta temperatura do motor, ok? Eles abriram aquela segunda linha de arrefecimento que eu contei para vocês, igual no ano de 84, onde eles tinham uma válvula que abria essa segunda linha caso o motor atingisse uma faixa de temperatura. Eles colocaram um radiador secundário perto do aerofólio também, isso já lá no Rio de Janeiro. E uma outra questão aí envolvendo a Renault é que o Gustave Brunner já tinha desenhado, já estava tudo pronto e trouxe para o Estoril um novo difusor para o carro da Renault. Vamos falar um pouquinho aí da Renault. A Renault
segundo Patrick Camus, já conseguiu aí em pouquíssimos dias copiar, né, os bargeboards da Lotus. É isso mesmo, tá bom? A Renault apareceu na sexta-feira com os mesmos bargeboards. Eles também trabalharam aí mais um pouco no desenvolvimento do motor F15, porém, dessa vez, conforme acordo entre os pilotos e o pessoal de desenvolvimento, era a vez do Tambay desenvolver o motor F15, ou seja, a bucha caiu nas mãos do Tambay, tá bom? O Warwick dessa vez ia ficar livre de utilizar esse motor. Outra questão interessante é que a Renault trouxe suspensões novas, tanto para frente quanto para traseira, porém aconteceu algo muito interessante. O Tambay testou as suspensões dianteiras e o Warwick as traseiras, ou seja, eles não tinham, né, dois pares dianteiros e traseiros, então é muito esquisito. Ao invés de colocar tudo num carro só e depois no outro carro, não, eles colocaram a dianteira num carro e a traseira no outro. É umas coisas que a Renault faz que não dá para entender, ok? Como se, né, o comportamento da suspensão traseira, por exemplo, nova com a dianteira velha, fosse, né, indicador de evolução se comparado com a traseira nova com a dianteira nova, né? Pode ser completamente diferente o resultado, mas, enfim, eram umas coisas que a Renault fazia que não dá para entender absolutamente nada, ok? Mas, enfim, era aquela coisa deles de não querer prejudicar um piloto ou outro com um monte de componentes novos, né? Então, e que muitas das vezes não funcionam ou não funcionavam. Quando eu falo não funcionavam é em relação ao ano de 84, né, que o Tambay foi muito prejudicado pela equipe, principalmente no desenvolvimento dos sistemas de injeção eletrônica. O Tambay foi muito prejudicado, era sempre ele o responsável por fazer esse desenvolvimento, porque na cabeça do Larousse um piloto desenvolve e o outro tem resultado. O problema é que o Larousse pega esse piloto que desenvolve e quer demitir depois, né? Então, enfim, não faz o menor sentido, tá bom? Se você sabe que você está nerfando o piloto, por que querer demiti-lo depois, né? Ele não entrega a performance. Espera aí, você está nerfando o piloto. Não, você está fazendo ele, você está o obrigando a utilizar um equipamento que não está testado, não está comprovadamente com sucesso de funcionamento. Então você sabe que ele está nerfado. Então por que você vai, né, demiti-lo no final do ano? Isso não faz o menor sentido, ok? Né? Aí é aquela coisa de trocá-lo pelo Niki Lauda. Eu duvido que o Niki Lauda ia aceitar desenvolver um sistema de injeção, né, que quebrava corrida após corrida, né? Então, enfim, isso não faz o menor sentido. Na Arrows, o reporte é de otimismo, ou seja, o Jack Oliver continuava naquele discurso otimista e ele dá entrevistas à GPI onde ele diz que se somente o ritmo deles fosse o da pré-temporada, eles estariam lutando com os ponteiros, né? Ele diz. Porém, a gente sabe que a Arrows teve muito acréscimo de investimento para 1985. Eles usaram esse dinheiro na construção de componentes para o carro, né, muitas atualizações, e no meio de muitas dessas atualizações, da pré-temporada para a temporada de fato, eles se perderam. Né? Eles se perderam completamente no desempenho ao ponto de, né, o Patrick Camus já dá conta que a Arrows ia trazer um novo chassi já para o GP do Estoril, seria o A8/4 e o Butsan ia ficar com esse chassi. Então a Arrows estava meio perdidona ainda, né? Eles não sabiam se era asa traseira, se havia algum problema nos chassis dos carros, enfim. A questão é que eles conseguiram diminuir bastante já a diferença de tempos nos qualifyings para os ponteiros, ok? Já estava ali em torno de 3 segundos com os dois carros. Lembrando que o Berger tomou uma diferença de tempo absurda no GP do Brasil, né? Agora pelo menos eles conseguiram igualar os carros, lembrando que o Berger continuava mais lento que o Thierry Boutsen nas classificações. Na Spirit, o reporte é que eles passaram 2 dias a mais no Rio de Janeiro
se comparado com os outros times. Eles fizeram testes aí de injeção eletrônica, eles acertaram a injeção eletrônica, eles ficaram 2 dias inteiros trabalhando nos mapas da injeção, né? E segundo Patrick Campos, eles tiveram sucesso, eles vieram para o Autódromo do Estoril e durante a semana eles testaram num aeródromo próximo, né? Porque eles não podiam testar na pista, isso se configuraria como vantagem, né? Então, enfim, eles testaram no aeródromo próximo e, segundo a revista, o balde deu mais ou menos 30 passagens, né, nessa pista aí de pouso, aonde eles testaram e averiguaram que o ponto da injeção estava assim correto, ok? Eles estavam muito esperançosos para a estreia do chassi Spirit 102, né? Porque eles ainda estavam usando o velho chassi 101 com algumas modificações, principalmente ali nos sidepods. Enfim, eles esperavam avidamente aí pelo chassi 102 e esse chassi estava marcado para estrear no GP da Bélgica, porém vocês sabem, isso nunca aconteceu porque a Spirit foi vendida no GP de Imola, né? Após ali, enfim, o GP de Imola, a Toleman comprou o espólio da Spirit. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da Alfa Romeo, que apesar de ter tido muito pouco tempo, né, entre o GP do Brasil e o GP de Portugal, eles fizeram uma sessão de testes em Baloco, segundo o Patrick Campos, né? E eles trouxeram várias modificações no carro, um novo difusor, eles trouxeram também novas exaustões de radiadores, nova asa traseira, ok? E uma nova suspensão frontal. O carro reserva ia continuar sendo o carro 184T, ou seja, o carro da temporada anterior, ok? Então a Alfa Romeo estava se concentrando bastante aí nas modificações dos carros novos, né? E não estava conseguindo fazer um terceiro chassi 85. Na Ozella, assim como na McLaren e na Tyrrell, né? Nada de novo para o GP de Portugal, para o GP do Estoril. Todo o cronograma da equipe dava conta de que as atualizações chegariam no GP de San Marino. Então vamos esperar aí para ver o que a Ozella trouxe de novo. Na Ligier, nenhuma modificação foi trazida para o GP de Portugal. A grande mudança no carro, na verdade, foi o alívio do excesso de peso, segundo Patrick Campos, né? A Ligier correu no Brasil com muito peso, ou seja, provavelmente eles trocaram componentes do carro para fazer esse alívio de peso. Às vezes o componente é até um pouco pior, ok? Porém, só de você aliviar peso, ele acaba entregando a performance, ok? Então, segundo Patrick Campos, a Ligier teve esse alívio de peso e o desempenho no qualifying foi excelente, absolutamente, tá? Não tem o que eu dizer. Eles conseguiram o 8º tempo com De Cesaris ficando a 2 segundos apenas da pole position e na frente de uma Ferrari, uma Renault e 2 Brabhams, e uma Williams também. Então, enfim, foi um excelente qualifying para a Ligier, né? A Ligier dava pinta de estar num caminho absolutamente correto para 1985, o que vai gerar, né, a belíssima temporada de 1986, na minha opinião. A Ligier fez um excelente trabalho nesses 2 anos aí. E a coisa, né, os reportes são sempre muito bons, vocês estão vendo, né? A corrida do Brasil foi excelente e agora também, né, o fim de semana do Estoril já começa muito bem para eles. Na Ferrari, o reporte é que o Alboreto ia trabalhar com o chassi 156-78, o 79, que era o chassi do Arnoux, ia passar a ser o chassi reserva, o T-Car, Spare Car, como vocês quiserem, e o chassi 80 novinho foi entregue ao estreante Stefan Johansson, né? Ele ia estrear com o chassi novinho. O Johansson não teve um bom desempenho no qualifying, tomando mais de 1 segundo do Alboreto. A Ferrari também trouxe algumas modificações nos sidepods e na parte traseira do carro, apêndices aerodinâmicos, porém que não funcionaram muito bem, e a equipe decidiu simplesmente remover tudo e deixar o carro limpo, segundo Patrick Campos. Vamos falar aí um pouquinho da Minardi. A Minardi tinha na sua programação estrear o motor Moderne, né, o motor do Carlo Kitty, no GP de San Marino, então estava tudo programadinho, tudo dentro dos conformes. A Minardi ia correr mais uma vez com o motor Cosworth DFY.
A grande questão é que a Minardi conseguiu resolver os problemas de alimentação de combustível que ela estava tendo no Brasil, ou seja, ela descobriu que na verdade não eram problemas de injeção e sim da bomba de combustível que eles optaram por utilizar. Conclusão da história, trocaram a fornecedora do componente e o motor passou a performar. Uma questão interessante aí é aquela comparação que a gente fez no Brasil entre Tyrrell e Minardi, ok? Eu ainda acho pertinente a gente manter essa comparação porque as duas equipes utilizam o mesmo motor, o Cosworth DFY. Dessa vez, a Minardi já conseguiu reduzir um pouco da sua diferença de performance perante a Tyrrell. Essa diferença agora ficou no qualifying na casa de 1 segundo, dependendo ali da variante dos pilotos, entre 1 segundo e 2. Ou seja, a Minardi já conseguiu tirar bastante gap em relação a Tyrrell, de Jacarepaguá aqui para o Estoril. Parece realmente que eles estavam com algum problema de alimentação nos motores, ou seja, eles estavam com a performance muito aquém do que o motor DFY pode gerar, Então, enfim, a Minardi recuperando isso. Agora a diferença realmente é de 1 segundo, o que para mim é de chassi essa diferença, O chassi da Minardi é um chassi muito jovem ainda, com muito pouco tempo de desenvolvimento. E outra coisa muito importante, é um chassi que tem sidepods voltados para um motor turbo alimentado, ou seja, são sidepods grandes, eles produzem muito arrasto, provavelmente é um chassi mais pesado do que o Tyrrell, enfim, ok? Então a Tyrrell ela tinha um chassi todo preparado para motores aspirados, enfim, então ela acabava rendendo melhor do que a Minardi. No primeiro qualifying a pista estava muito encharcada, segundo o camo estava muito frio, o vento inclusive vinha gelado da direção do mar para o autódromo, enfim, tudo estava muito complicado. Os pilotos simplesmente não iam para a pista, eles ficavam aguardando nos boxes. Eles saíram para a pista no final da sessão, quando as nuvens dispersaram, o tempo deu uma melhorada e a gente tinha pelo menos um pouco mais de calor e até de luz também. Estava um tempo muito fechado em cima ali do autódromo do Estoril. Bom, e ficou aquele período sem atividade e assim que um trilho se formou, o Nelson foi para a pista e ele meio que foi o marcador. Se ele melhorasse, todo mundo ia para a pista e foi exatamente o que aconteceu. O Nelson estava bem lá atrás na tabela. Assim que ele melhorou seu tempo, todo mundo veio para a pista em busca de melhorar suas marcas. Foi nesse momento que a Williams deu um enorme azar, porque os turbos do carro do Rosberg tiveram problemas. Foi inclusive, segundo Patrick Camus, o primeiro problema mais grave do final de semana, mecânico, E o Mansell também teve problemas de acidente. Ele se meteu no meio das duas Alfa Romeo, se enroscou e foi parar no guardrail. Ou seja, o Mansell teve que pegar o spare car para marcar tempo, porque ele não tinha tempo. Conclusão da história toda, isso acabou prejudicando de certa forma o Keke Rosberg. E aí na Lotus aconteceu algo muito curioso. O Ayrton e o Hélio foram para a pista essa, como eu disse para vocês, estava com trilho, ainda um pouco úmida. O Ayrton virou o tempo de 1:21:7, enquanto o Hélio virou o tempo de 1:23:3. Ou seja, o Hélio tomou uma eternidade do Ayrton com relação a tempo. O Ayrton chegou nos boxes, segundo Patrick Camus, sorrindo, enquanto o Hélio estava extremamente irritado, com a quantidade de tempo que ele tomou. Ele tinha o 4º tempo, enquanto o Ayrton tinha pole position, do primeiro treino qualificatório. Conclusão da história toda, o Hélio pediu pneus novos e, segundo Patrick Camus, o Gerard do Carouge foi contra, não deixou o Hélio ir para a pista mais uma vez. Ele deu entrevistas, inclusive, dizendo que a pista estava perigosa e não fazia sentido o Hélio ir para a pista somente para tentar bater o tempo do companheiro de equipe. Ou seja, na opinião do Carouge, eles iam procurar problemas. Seria algo estúpido do Hélio fazer. Era melhor esperar a sessão de sábado e ver o que ia acontecer, quais iam ser as condições da pista. O Prost, que tinha um tempo na casa de 1:23:8, ou seja, tomando aí 2 segundos e 1 pro Ayrton nessa primeira sessão, deu entrevista
dizendo que tinha que ser mais conservador, que o aconselhável era realmente poupar equipamento, que a coisa ia valer realmente no sábado e principalmente no domingo. Era um Prost muito mais tático, muito mais conservador, um Alan que parece realmente que aprendeu com a temporada de 84. O Alan, na minha opinião, ele começa a se tornar o professor a partir de 1985. A preocupação do Alan em manter o equipamento se deu porque, segundo Patrick Camus, o motor Porsche simplesmente parou durante a sessão qualificatória de sexta-feira. O Alan teve problemas eletrônicos, eles mexeram nas black boxes do carro, isso não adiantou muita coisa. O Alan deu entrevistas dizendo que estava preocupado porque eles não sabiam a causa do problema e que ele teve que ir para o carro reserva por um tempo e isso estava deixando ele muito preocupado. A única coisa que trazia algum alento para o Alan é que ele deu entrevistas dizendo que o fato de estar na frente de Piquet e Rosberg deixava ele mais tranquilo. Ou seja, o Alan não via naquele momento do campeonato as Lotus, como possíveis candidatas ao título. O Nelson teve um treino prático tranquilo. À tarde, no qualificatório 1, ele foi o primeiro a ir para a pista quando esta formou um trilho, estava secando, conforme eu disse para vocês, porém ele sofreu bastante com as falhas na ignição. A Brabham chamou o Nelson para os boxes, eles trocaram as velas do motor BMW, isso não adiantou muita coisa. No fim das contas, o Nelson foi para o carro reserva, o Renault estava sofrendo com o mesmo problema, porém o Renault não tinha carro reserva. Conclusão da história toda, o Nelson ficou com o 13º tempo, com 1 minuto 25.8. No sábado o tempo amanheceu seco, porém com céu muito fechado durante a manhã. Na parte da tarde, aí sim o tempo se abriu, o sol apareceu em cima do autódromo, porém, os pilotos foram para a pista e vários deles conseguiram melhorar os seus tempos. Por exemplo, Rosberg fez uma excelente volta, Mansell, De Césares, Alboreto, todos melhoraram seus tempos, o Nelson também, enfim. E o Ayrton, segundo Patrick Camus, ficava olhando seu monitor Longiness, atento ao qualificatório para ver se alguém ia bater o seu tempo, de 1 minuto 21.7. E nada disso aconteceu. O Hélio foi para a pista, melhorou bastante, virou um tempo na casa de 1:22, porém não conseguiu bater o tempo do Ayrton. E aí foi a vez do Ayrton ir para a pista e fazer o que a gente já ia se acostumar a ver no futuro. Ele partindo para uma volta absurda e colocando um tempo magnífico em cima dos seus adversários, geralmente em condições adversas, Ele sempre conseguia fazer esse tipo de coisa e sempre numa chance única, era impressionante. O Hélio, segundo Patrick Camus, foi atrapalhado pelo tráfego, por isso ele também não conseguiu melhorar tanto as suas voltas. Ele virou uma volta na casa de 1:22 e depois não teve voltas limpas. O Ayrton teve uma chance e ele cravou um tempo na casa de 1:21.0, ou seja, ele melhorou em 7 décimos, um tempo que já era fenomenal. O Ayrton era o único piloto do grid na casa de 1:21 e ele ainda quase caiu para a casa de 1:20, Então ele colocou uma quantidade de tempo absurda em todos os carros do grid. Era uma promessa realmente de um final de semana onde a Lotus, pelo menos do Ayrton, seria muito competitiva mesmo. Era promessa de grandes emoções aí para o domingo. Um pouquinho depois, nessa mesma sessão, o Prost virou um tempo na casa de 1:21.4, ficando então com a segunda posição, a mais ou menos 4 décimos e meio do Ayrton, e o Rosberg virou um tempo na casa de 1:21.8, ou seja, ele estava tomando ali quase 9 décimos do Ayrton, ficando então com a terceira posição. O Hélio largaria na quarta posição com 1:22 baixo. Então ficou mais ou menos nisso aí o treino classificatório de sábado à tarde. Após o término do qualifying, o Prost deu entrevistas dizendo que estava satisfeito por ter ficado com o segundo tempo. Segundo ele, se eles fossem um segundo mais rápido, teriam a pole position com certeza. Ele diz que a Porsche ia manter a política de não ter motores com configuração de qualificação, ou seja, eles iam ter que usar a pressão de turbo de corrida nos qualifies, e ele diz que não tinha um motor de qualificação, mas que tinha um sapato de qualificação montado no seu pé direito, ou seja, o
Prost está dizendo que ele pisa fundo mesmo e vai para cima. Bom, o Alan diz também, o carro, o balanço do chassi, o setup do chassi ia ser muito mais importante no Estoril do que necessariamente o motor. Segundo ele, é uma pista onde, né, a dinâmica de chassi é fundamental. Não adianta você ter velocidade de reta somente nesse tipo de pista. Você tem que contornar bem, tem que ter velocidade de contorno, tem que tratar bem dos pneus, né? Enfim, é um Alan explicando que para a corrida eles iam estar muito bem, na opinião dele. E aí, em cima dessa fala do Alan, o Patrick Camus dá alguns dados aí para o leitor, por exemplo, que a Brabham registrou a maior velocidade de reta do qualificatório, né, nos radares, chegou a 312 km por hora, enquanto a McLaren nem chegou, por exemplo, aos 300 km por hora, né? Chegou ali a marca de 297 km por hora, ou seja, bem menos do que as Brabhams. Porém, né, no tempo de volta, a McLaren foi muito superior, e aí é o que o Camus está dizendo, né? Que no mistão ali do Estoril, a McLaren performava muito melhor e a Lotus então mais ainda, né? Então, enfim, a conclusão que ele chega é que, né, a Brabham foi para um caminho de setup aí não tão bom, né? Colocaram muita velocidade final, muita velocidade de reta, enfim, e abriram mão de downforce no carro e, enfim. O Nelson ficou com a 10ª posição com tempo de 1:23.6. Também é muito importante salientar que o Nelson estava montado em pneus Pirelli inferiores aos pneus Goodyear em desempenho, ok? Então provavelmente a Brabham tenha partido por esse caminho de conseguir velocidade bruta de reta pela deficiência realmente dos seus pneus, né, no misto do autódromo. Então, enfim, pode ter sido uma solução da Brabham para conseguir tempo de volta, a gente não sabe, né? Ainda nas entrevistas aconteceu algo bem interessante. O Niki Lauda deu entrevistas após o qualificatório dizendo que no ano anterior ele largou em 11º e chegou em segundo, ou seja, na posição que ele ia largar nesse ano, ele ia ter condições totais de vencer a prova. E retrucando sobre isso, o Ayrton diz que, né, ano passado eu larguei em terceiro e terminei em terceiro, agora como eu largo em primeiro, devo ganhar a prova, fecha aspas. Ou seja, é o Ayrton aí meio que brincando com a declaração do Lauda, porém muito confiante que tinha chances sim de conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1 no domingo. Ou seja, ele já foi meio profético no sábado dizendo que ia sim vencer a prova, ok, pessoal? Queria agradecer o Dario Balker, chegou aqui, Dario, McLaren MP44, eu vou colocar aí, pessoal, a filmagem do Dario na tela, ok? Por causa dos Correios do Brasil, né, infelizmente, ele veio com as pequenas avarias, coisinha bem pouquinha mesmo, que eu vou tentar resolver. E aí vai ficar aqui para minha coleção, né, ter um carro realmente de um artista. O que eles estão fazendo é impressionante, né? Trabalhar com papel no nível de detalhamento que eles estão fazendo é algo realmente surreal. Eu vou deixar o vídeo dele na tela. Pessoal, o Dario faz também capacetes de papercraft que ele vende, ok? Então, se você tiver interesse, entra lá em contato com ele no canal Dario Balker, eu vou deixar o link na descrição. Então é só você entrar lá e entrar em contato com o Dario para ver preço, essas coisas todas, tá bom? Então você entra lá e conversa com o Dario, ele faz capacetes do Ayrton, do Nelson, enfim, bem bacana o trabalho, fica bem bonito, ele faz o capacete, um displayzinho embaixo, enfim, bem bonito o trabalho que ele faz. Bom, pessoal, e eu sei que vocês gostam bastante aí da minha coleção, vocês pedem sempre para que eu comente dos livros, das revistas, enfim, da minha coleção, e eu meio que vou criar um quadro aí para o canal, sempre que chegarem coisas novas e isso for relevante e possa vir, né, a se transformar em vídeo no futuro, eu vou trazer esse material para vocês antes, né, para a gente comentar um pouco. E chegaram aí os livros do Phil Drake e do Alan Henry sobre a Brabham. O livro do Phil Drake eu já tinha comentado com vocês devido à dificuldade extrema que foi para adquirir esse livro, é um livro que eu estou querendo há anos. E enfim, foi bem difícil de trazer esse livro para o Brasil. O livro do Alan Henry foi um livro mais fácil, ele foi um livro de tiragem muito maior do que o livro do Phil Drake, e os dois livros retratam exatamente o mesmo recorte de tempo histórico, ok? Eles retratam a Brabham desde a sua fundação até 1984.
4. Ok? Passando pela era Eccleston, pela era Turbo, enfim. Infelizmente, ambos os livros não trabalham a fase terminal da Brabham, ok? Quando eu falo fase terminal, a era, né, o fim da era Eccleston e a era pós Bernie Eccleston, né? Enfim, a era terminal da Brabham, onde a Brabham deixa de ser uma protagonista e passa a ser um time de fundo de grid, tá bom? E aí, com essas duas obras, eu vou conseguir fazer o choque, né, de literaturas. Isso é sempre muito bom quando você tem dois autores fazendo um recorte de tempo idêntico, né? Então é muito bom isso, porque você consegue chocar as informações e você tem uma segurança muito maior, né, quando você vai construir o roteiro e fazer a narrativa aqui para vocês, né? Eu tenho muito mais segurança quando eu consigo fazer esse choque historiográfico. Bom, e aí provavelmente eu devo trabalhar com esses livros ou nos reviews, né, das temporadas em questão, né, até 84, porém isso vai demorar muito, ou eu devo fazer uma série sobre a Brabham nos mesmos moldes da série da Fittipaldi que eu já estou produzindo, ok? O primeiro episódio já está quase pronto, assim que ele estiver pronto, aí sim eu abro o clube de canais e aviso a vocês, né? Os episódios vão ter em média 40 minutos. O primeiro episódio, inclusive, vai tratar da parte comercial / empresarial do projeto, né? O porquê da Copersucar, por que investir no automobilismo, qual a relação disso tudo, qual era a ideia do projeto por trás, enfim, é mais ou menos esse o tema do primeiro episódio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até quarta-feira que vem, 7 da noite, onde a gente vai trazer a parte 2 com a corrida, né, onde o Ayrton consegue finalizar aí o seu hat-trick, né, que é a pole position, a volta mais rápida e a vitória, a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 no GP do Estoril de 1985. Então, até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.